Bom dia a todos. É com imensa alegria que nós recebemos todos vocês aqui, nesse domingo cheio de sol, cheio de energia positiva. Todos sejam bem-vindos nessa casa de Francisco de Assis, essa casa maravilhosa que nos ensina, que nos orienta e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Então hoje nós vamos continuar com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia de Chico Xavier através de Emmanuel, né? Emmanuel que escreveu essas coisas maravilhosas para a gente aprender. Então vamos começar. É o capítulo 127 e o título é Enquanto é Dia. Desceu? Enquanto é Dia. A hora que eu vi esse título aqui, eu falei, nossa, que título estranho, Enquanto é Dia. Mas depois que eu li o texto, é um chamado maravilhoso que nós temos. Então, o Emmanuel, sobre o texto aqui, sobre o Enquanto é Dia, aqui ele diz que a palavra aqui, dia, ela tem um sentido simbólico, né? Ela representa um tempo, um período, e que nós recebemos e devemos aproveitar enquanto é tempo, né? A gente não fala assim, vamos fazer tal coisa enquanto é tempo. Então, é isso que significa hoje o enquanto é dia. Então, nós temos a oportunidade do enquanto é tempo, ou seja, devemos realizar uma tarefa que Deus nos dá, ou seja, enquanto é tempo. Não vamos deixar isso para depois, né? Tudo que fica para depois não dá muito certo. Então, vamos realizar a nossa tarefa, nosso aprendizado, enquanto é dia, enquanto é tempo. Portanto, não devemos postergar, não devemos procrastinar, devemos aproveitar as oportunidades, como disse o Léo no começo. Nós temos tanta oportunidade nessa encarnação. A própria reencarnação nossa é uma dádiva, é uma oportunidade de ouro mesmo. Então, vamos ler aqui. É uma palavra de Jesus, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele, ou seja, do Pai Celestial, que me enviou, enquanto é dia. Não vamos deixar para depois. Então, aqui, Jesus afirma a necessidade de cumprir os propósitos que Deus nos deu, enquanto existe um tempo para agir. Não podemos demorar em realizar o que nós aprendemos. O Evangelho está aqui, o Evangelho é a base de tudo. Então, através dele, nós estudamos, nós aprendemos e nós agimos. O principal é esse, é nós agirmos através de tudo que nós aprendemos com Jesus no Evangelho, né? Então, nós vamos cumprir os propósitos de Deus enquanto existe um tempo para agir. E aqui ele diz assim, pois à noite, e à noite ele explica o que é. A noite é o seguinte, que pode simbolizar a morte ou o fim de uma oportunidade, né? Então, nós temos que aproveitar o dia e deixar a noite depois. Temos que aproveitar o nosso dia. Então, quando chegar o nosso dia, nós vamos poder trabalhar, nós vamos poder fazer o que Jesus nos ensinou. A mensagem central desse texto de hoje é a urgência em realizar o trabalho de Deus, a obra do Pai, enquanto se está no mundo, enquanto estamos aqui, né? Nesse período, nessa encarnação, e aproveitar o tempo presente para ser a luz do mundo. Jesus foi a luz do mundo. E se nós quisermos, se nós tivermos força, vontade, né, de tudo
de aprendermos tudo o que Jesus ensinou e que falou, nós também podemos ser uma luz do mundo, né? Que foi o que Jesus definiu, somos a luz do mundo. Então, se destaca a importância de se dedicar à propagação do Evangelho. Isso é fundamental. Não adianta você ler, você ficar super expert nesse assunto, agir tudo, mas uma das tarefas que Deus nos deu foi de espalhar esse conhecimento, né? Então, hoje mesmo nós estamos tendo a oportunidade de espalhar o nosso conhecimento, né? Então, nós devemos ter, então, a oportunidade da propagação do Evangelho e também a realização. Porque aqui, no momento, nós estamos estudando, né? E depois que nós estudamos, o que nós fazemos? Vamos arregaçar a manguinha, né? E trabalhar em qualquer coisa. Vamos trabalhar, depois que a gente aprender tudo direitinho. Então, a propagação do Evangelho é uma realização dos desígnios divinos. Isso é um grande objetivo mesmo que Jesus nos deixou, nos orientou. Enquanto se tem a chance, a oportunidade de vivê-los no mundo. E aqui, um exemplozinho simbólico, né, dessa questão de aproveitar a oportunidade e postergar. E aqui diz o seguinte: quando os campos estão brancos, é hora da ceifa, né? Quando uma plantação tá no ponto, né? Então é hora da colheita, né? É hora da ceifa. E agora, se nós esperarmos, não, agora não vai dar, vou deixar para a semana que vem, o que vai acontecer? Essa produção boa que está no momento vai passar do tempo, né? Por isso que o título diz assim: enquanto é dia, não vamos deixar para depois o que a gente pode fazer hoje, né? Porque a gente vai acumulando e não dá certo. Quando você vê, tem um monte enorme de coisa que a gente tem que fazer e foi deixando para trás. Jesus não quer isso de nós. E vamos seguir aqui o que Emmanuel nos diz. Sabemos que o labor, o trabalho divino do Mestre é incessante. Pois é, há mais de 2000 anos Jesus nos ensinou e continua nos ensinando até hoje, né? Então, o labor, o trabalho divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene, ou seja, num dia eterno e resplandecente de oportunidade. E a palavra oportunidade nós temos que ter junto de nós todos os dias, né? Porque as oportunidades aparecem de várias coisas e nós precisamos ter, então, a capacidade de observar. Hoje dá para fazer isso, então vamos fazer. A oportunidade de trabalho, a oportunidade de orientar, a oportunidade de espargir, de orientar o Evangelho de alguma coisa boa para qualquer amigo, qualquer pessoa da família, né? Então é importante nós aproveitarmos a oportunidade que nos cai na mão, né? E então vamos mais para frente aqui. O Emmanuel, então, ele diz o seguinte, que nós não devemos restringir o trabalho de Deus, de Jesus, aliás, em um determinado tempo, mas sim que Jesus agiu enquanto encarnado e segue agindo, foi o que a gente comentou. Há 2 anos, em 3 anos, ele fez muita coisa. E tudo que ele ensinou nesses 3 anos, nós estamos aprendendo até hoje. Então, nós não podemos deixar a oportunidade do aprendizado e do agir para depois. Tá bom? Então, vamos continuar aqui o que Emmanuel nos diz. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem na terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Ele, Jesus, é um espírito elevadíssimo. E ele tinha essa tarefa que Deus deu para ele, de vir na terra, orientar, ensinar. Então, o que ele fez? Ele falou, não, eu vou lá.
e ele se materializou. Demorou não sei quanto tempo lá, eu não me lembro. Se materializou, veio para a Terra e conviveu com todos nós. Quer dizer, que é mais bom exemplo que isso? Jesus é Jesus, né? Só ele mesmo. Então vamos comentar aqui. Jesus, então, ele quis destacar o valor da experiência na passagem física na Terra, na matéria, mais juntos de nós. Ele quis, então, manter o contato direto conosco, ver como que nós agiríamos, né? E Jesus sempre acompanhou a nossa evolução, desde mais de 2000 anos atrás, né? Jesus também quis destacar nessa fala o valor da encarnação. Realmente, a encarnação é um presente de Deus, que Deus nos dá, né? Então, Jesus também quis, nessa fala, destacar o valor da encarnação, o valor da sua vinda à Terra, que foi uma vez só. E nessa uma vez só, olha o que ele fez. Ele nos ensinou e nos ensina até hoje. Olha o valor, o poder que Jesus nos ensinou, nos orientou, né? O poder de suas palavras. Ele não escrevia nada, mas ele fazia, ele agia. E é isso que ele espera da gente, que nós tenhamos ação para o bem, né? E ele também quis destacar o valor das nossas encarnações também, ou seja, devemos aproveitar as oportunidades das nossas encarnações, que são os nossos caminhos para a evolução. Então, toda encarnação nossa, nós temos um propósito, nós fazemos uma avaliação na parte espiritual, falamos, olha, eu quero fazer isso, para ver se eu melhoro. Então, é muita bondade de Deus nos dar a encarnação e nos dá a possibilidade da escolha do que nós queremos fazer, né? A escolha do nosso trabalho para a nossa evolução. Então, nós devemos então aproveitar realmente a oportunidade das nossas encarnações, né? E que são os nossos caminhos para a evolução. Então, ele dá várias oportunidades para a gente melhorar, né? E esse planejamento encarnatório, né, que nós fazemos antes da encarnação, não é muito fácil, mas também é muito esperado, né? Quem está lá na espiritualidade, na erraticidade, o que ele quer para melhorar, para evoluir? Ele pede, eu preciso melhorar, me melhorar em muitas partes, né? Eu preciso ser mais bondoso, mas trabalhar melhor, né? Então, eles estão na fila, e a fila é grande desse planejamento aí, né? E é muito esperado, muito desejado também. Então, existe sempre um projeto atrás de cada encarnação. Nós já encarnamos com um trabalho a fazer, né? A gente não chega aqui de tipo assim, cheguei, e agora, o que eu vou fazer? Não, nós chegamos aqui com um trabalho sério a realizar, né? Então, tem sempre um projeto atrás da nossa reencarnação para que se possa realizá-la, a nossa encarnação, para que realmente alcancemos a nossa evolução. A encarnação, realmente, ela é uma dádiva divina, né? É uma oportunidade que Deus nos dá para que possamos mostrar do que somos capazes de crescer e evoluir. Então, é muita chance que a gente recebe. Então, nós temos que honrar essas oportunidades que Deus nos dá da evolução, né? Da encarnação. Então, portanto, a encarnação é a nossa oportunidade de ouro, e é mesmo, né? Então, não devemos postergar esse presente de Deus, mas sim mostrar do que somos capazes, né? Que nós temos por base os ensinamentos do Evangelho. O Evangelho está aí, todo mundo pode comprar o livrinho, ter e estudar. Ler 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for o mesmo capítulo, até entender o que Jesus nos passou, né? Então, se a gente seguir o Evangelho, está perfeito. É isso que Jesus quer de nós, né? Então, Jesus é o nosso mestre e nosso cuidador. Nós temos que fazer o que ele pediu, né? Então, não devemos decepcioná-lo,
vamos fazer a nossa tarefa direitinho, né? Enquanto a gente tem oportunidade. Que nem hoje, a gente está numa oportunidade para estudar, para conhecer. Então, a gente tem que realmente aproveitar as oportunidades. Então, voltamos ao texto do Emmanuel aqui. Se semelhante atitude, postergar, né, constitui motivo de preocupação para o mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno? Então, nós temos que tomar cuidado e fazer o que Jesus nos ensinou. Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. É o que a gente já falou. Então, nós temos que aprender para poder efetuar as tarefas que Jesus nos ensinou. E aqui nós temos uma palavra sobre isso. Jesus foi o enviado por excelência do Pai Altíssimo. E nós passamos a ser também os enviados, né? Uma vez que se nós tivermos o Evangelho por base, nós estamos preparados para fazer, mostrar a ação positiva, né? Mostrar os ensinamentos. Então, o Evangelho é a base de tudo, né? Então, uma vez que nós temos o Evangelho por base, nós passamos a ser os seus enviados também, né? Então, temos essa oportunidade, essa tarefa de mostrar, de exemplificar os desígnios de Deus, sua mensagem de esperança, de luz, de libertação, de amor ao próximo, que de todas as coisas que Jesus nos ensinou, que Deus nos deixou, o nosso objetivo é o amor ao próximo, né? E antigamente também, aqueles que desempenhavam bem as suas tarefas, né? Eles são conhecidos na história como apóstolos. Jesus não teve lá os 2 apóstolos? Jesus os ensinou e esses apóstolos seguiam tudo que Jesus ensinou, enquanto nesses 3 anos e depois também, depois da sua elevação, da elevação de Jesus, os seus apóstolos continuaram pregando fielmente o que Jesus ensinou, né? E em grego essa palavra apóstolo, ela significa enviado, né? Foi o que Jesus fez com os 12 apóstolos. E na realidade, se nós pensarmos, nós somos apóstolos também. Só o fato de nós estudarmos e aprendermos, nós somos apóstolos de Jesus. Olha que honra, hein? Então, vamos fazer a nossa tarefa direitinho, né? Nós todos somos enviados também. Portanto, só nos resta fazer nossa tarefa, né? Eu adoro a palavra tarefa. Eu estou sempre falando, porque nós temos a nossa tarefa, o que nós devemos fazer. Então, tem que tentar fazer o melhor que a gente pode, né? Nesta encarnação. E na próxima, também, cada vez melhorando mais, né? Então, vamos nos esforçar o quanto pudermos para cumprirmos a missão que Jesus nos deixou, né? E uma coisa importante também não importa o nome da nossa religião. O que importa é que todas as religiões são dirigidas a Deus. Todas as religiões são dirigidas ao bem, ao próximo, ao trabalho, ao próximo, né? Então, são muitas oportunidades que nós temos e vamos aprender, continuar. Voltamos ao texto aqui do Emmanuel. Não ignoramos que, sendo ele, Deus, enviado, Jesus, enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, no mais recôndito lugares do orbe terrestre. Também foi o que dissemos. E aqui vamos dizer mais alguma coisa sobre essa parte. Como foi dito anteriormente, esses são os apóstolos que vibram de corações voltados para o Evangelho. Então, quem segue o Evangelho, quem aprende, quem
adquire a possibilidade do ensino, é tudo que que Jesus e Deus nos ensinaram, tudo que eles querem de nós. Então, para os ensinamentos de Jesus, vamos aproveitar a oportunidade que nos dá. E apóstolo é um título conquistado, é um prêmio também, não é daqui uma semana eu vou me tornar apóstolo. Não, é um trabalho longínquo, é um trabalho difícil, mas não é impossível, né? Ele é um prêmio por ter feito um trabalho, daí ele se chama apóstolo. Aquele trabalho que Deus nos deu a oportunidade de tê-lo realizado. Então, tudo que cair nas nossas mãos, de bom, nós temos a oportunidade de aprendermos e passarmos para o próximo, né? Que é o que diz esse capítulo de hoje, né? O título de apóstolo também resulta de um trabalho longo e árduo, né? É a frutificação de um trabalho abençoado. Trabalho muito difícil, árduo, né? E a boa semeadura terá a boa colheita, né? Olha só esse exemplo aqui que o Emmanuel nos dá. Olha o exemplo do Chico Xavier, Eurípides Barçanufo e Divaldo Pereira Franco. Esses três, eles deram a vida inteira deles dedicada às tarefas divinas, às tarefas que Deus ensinou a Jesus e Jesus passou para nós, né? São corações desses três aí, né? Vibrando, executando o que o Evangelho ensinou. Então, eles simplesmente seguiram o que Jesus nos ensinou. E olha o resultado, a colheita desses três maravilhosos aqui, né? Plantaram muito bem e estão colhendo muito bem, né? Podemos dizer, então, que o Evangelho é a nossa cartilha, é onde nós temos que seguir, né? Vamos continuar aqui o que Emmanuel nos diz nesse livro. Bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor. Prestem bem atenção. Então, nós temos que evoluirmos e temos que fazer o que com que nós evoluirmos? Espargirmos para os demais, como essa casa faz nos dias de trabalho, de estudo, né? Então, nós temos realmente que aproveitar as oportunidades. Não vamos deixar nada para depois, né? Então, realizando para nós próprios, porque primeiro nós nos preparamos, para depois nós podermos passar o que nós aprendemos, né? Para os nossos que convivem conosco, nossa família, nosso ambiente de trabalho e assim vai. E vamos cumprir, então, os passos divinos e as obras santificadas que Deus ensinou. Então, vamos ver aqui o que diz a nossa evolução aqui. Então, nós temos duas obras a realizar. Só. A primeira obra é a nossa tarefa correta, trabalhando para o bem, para a nossa evolução. Então, primeiro nós temos que aprender, para depois nós podermos trabalhar com ela. E a segunda obra é o nosso trabalho efetuado ao nosso derredor, com todos os nossos irmãos em Cristo. Devemos expandir os ensinamentos de Jesus. Por onde passarmos, vamos espargindo a luz, o bem, os bons exemplos, as transformações positivas, o progresso, o consolo e a esperança. Só isso, né? Já pensou se a gente conseguir tudo isso? Deus vai sorrir para a gente, né? Seria muito bom mesmo. Então, não vamos perder tempo, vamos trabalhar, vamos estudar. Portanto, então, devemos transformar o nosso estudo, o nosso aprendizado em obras. Essa frase que eu acho maravilhosa. Então, vamos estudar para nós aprendermos a fazer as nossas obras, né?
Vamos voltar aqui o que Emmanuel nos diz. Jamais desdenhes desse modo a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para o teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Esse enquanto é dia tem que estar sempre aqui na nossa cabeça, né? Então, nós devemos, o que eles disseram aqui, então, devemos trabalhar com o que temos hoje, aproveitando ao máximo o dia que temos. Não vamos postergar, né? Não vamos ficar esperando uma outra oportunidade. Vamos trabalhar enquanto é dia, enquanto é tempo, como diz o título desse texto. Pois se ficarmos esperando muito uma oportunidade, ela às vezes pode não acontecer mais, né? Então, todas as oportunidades que nós temos, estou cansado, estou isso, estou aquilo, tudo bem, respira fundo e vai, e faz a tua obra, né? E então, a oportunidade apareceu, vamos trabalhar. Devemos tomar, então, a iniciativa, devemos agir. Então, não vamos ficar esperando alguém vir, falar, vamos lá, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não. Então, vamos estudar, vamos agir, fazer alguma coisa, né? E, então, vamos aproveitar a oportunidade que temos, ou seja, na nossa família, né, como eu já tinha falado, no nosso trabalho, e as oportunidades que aparecem. Não vamos ficar em devaneios que não nos levam a nada, né? Ficar voando aí. E não tem resultado nenhum. E não recebemos a luz divina na experiência da matéria para então recebermos a luz em espírito. A luz dos olhos físicos um dia se apagarão, né? Mas os que tiverem acendido a luz do Espírito, ou seja, que nós estejamos melhores espiritualmente, é isso que importa, né? E se nós tivermos essa luz dentro de nós, não vamos mais caminhar nas sombras, nas trevas, né? Com muita dificuldade. Então, aproveitemos a oportunidade da encarnação. Isso é falado, acho que quase todas as vezes, né, que a gente vem aqui. A oportunidade da encarnação é de ouro. E a oportunidade da encarnação, a oportunidade do conhecimento, a oportunidade de fazer o bem para nós, nos prepararmos, e para os outros, enquanto é dia. Essa frase, enquanto é dia, depois que eu entendi o que ela quis dizer, eu achei maravilhosa. E aqui, Emmanuel, tem mais uma orientaçãozinha para a gente. São os pontos principais dessa mensagem de hoje. A primeira, aproveitar o presente, ou seja, a vida física oferece a oportunidade de evoluir espiritualmente. Sim. Outro ponto importante, dever de servir, ou seja, é preciso estar atento ao dever sem esperar recompensa. Sem esperar recompensa. Isso é muito importante, porque senão o nosso bem, entre aspas, é invalidado. Se a gente vai fazer um bem para receber um positivo, receber alguma coisa, não. Você tem que fazer o bem por fazer o bem mesmo, porque é o que Jesus nos ensinou, né? Então, não devemos esperar recompensa nenhuma pelo bem que fazemos, né? Pois é uma confiança da vida em nossa capacidade de agir e contribuir. Outro item aqui que Emmanuel nos dá. Ação e iniciativa, ou seja, é necessário tomar a iniciativa, pois só o trabalho para o bem é fundamental e começa pequeno, mas vai indo, e ele cresce. E mais um ponto importante aqui que ele nos orienta. Fidelidade à consciência, esse é muito importante também. Ou seja, nós devemos
sempre ter a nossa consciência voltada para o bem, sempre positiva, né? Sem um pingo de nada negativo. Então, a fidelidade à nossa consciência, ou seja, se nós buscarmos a agradar aos outros excessivamente, pode minar as nossas energias e a nossa identidade. Então, não adianta nós querermos mimar, como diz aqui, os outros, muito, né? Nós temos que nos fortalecer e passar o que Jesus nos ensinou para frente, né? E a nossa consciência que nos diz isso. E o mais importante, então, é ser fiel à nossa própria consciência, né? Aos nossos próprios deveres. E resumindo, a mensagem de Emmanuel nos convida a viver o presente com propósito, trabalhando para o bem, aprendendo, servindo e sendo fiel aos nossos deveres, pois o tempo para isso não é infinito. Então, vamos aproveitar a oportunidade de fazermos o bem. Não vamos postergar, não vamos deixar para depois o que nós podemos fazer hoje. Então, por hoje, os ensinamentos foram esses. E eu desejo a todos nós que estamos aqui um fim de domingo maravilhoso, junto com a família, de pensamentos e ações boas. E também desejamos a todos uma semana de paz, de harmonia e de muitas tarefas cumpridas, enquanto é tempo, enquanto é dia. Obrigada a todos.